noite, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê seu like. Isso é importante para que a gente mantenha o canal ativo. Ok? Então vamos ao vídeo. Esse fato que eu vou contar para vocês se passa em final do ano de 1982. Né? Eu já estava namorando com a minha esposa há 6 meses, né? E o que aconteceu foi o seguinte: um dia domingo a gente foi para o clube, que era normal, né? Como a gente era jovem, e essa vila era muito ativa, a questão na época, né, que a vida que a gente vivia era a vida real, não tinha vida digital não. Então a gente ia muito para o clube, né, ia para o colégio, praticava esporte. Final de semana tinha os bailinhos no clube, tinha as festas, tinha os shows, e a gente sempre estava nessa ativa aí. Então, a vida jovem era muito ativa lá naquela época. A gente vivia plenamente a vida de jovem, tinha muitas amizades, a gente conhecia quase que a juventude toda da vila. Então a gente se cumprimentava. Dificilmente você via uma briga, uma encrenca com a juventude, era um pessoal bastante bacana. Né? Mas o que eu quero contar é o seguinte: nesse domingo que a gente foi para o clube, final do ano quase, estava chegando dezembro, a gente passou um domingo maravilhoso, estava eu, minha namorada e as 2 irmãs dela pequenininhas, que a gente sempre levava para o clube junto. E ela, quando chegou em casa, ela sentiu uma gripe. Dessa gripe o negócio complicou e eu sei que uns 2 dias depois ela estava com meningite viral. E aí precisou ser internada e aí começou a saga da gente, né? Porque ela é internada. E essa internação se perdurou por uns 3 meses. Fizeram todos os medicamentos. Na época, a tomografia não tinha naquela época lá em Itupuruí, né, na cidade do interior. E a gente, o pai dela levou ela para Belém para poder fazer essa tomografia para ver o que é que tinha, porque a dor de cabeça era muito resistente. A meningite acabou, mas continuou a dor de cabeça. E nisso foi essa luta, ele vai para lá e vem para cá, e medicamento, e troca medicamento, e o neurologista preocupado, e não tinha solução, e 1 mês, 2, 3, teve um momento que o neurologista, né, o doutor lá, inclusive esse doutor era de Recife também, ele chamou o pai da minha namorada e disse: olha, o senhor, a gente já tentou de tudo que a medicina pode ofertar aqui, a gente tem um bom hospital, bons profissionais, ela fez uma tomografia, que é o mesmo que ela poderia fazer em São Paulo, e não acusou nada, e essa dor, ela continua persistente, ela reclama, a gente dá medicamento, eu estou dando medicamento forte para ela e não está resolvendo. Então eu vou dizer o seguinte para o senhor: procure outro meio, né? A medicina não está dando conta, procure outro meio. E aí o pai dela entendeu que tem que procurar uma religião, alguma coisa, porque isso que ele entendeu. Então, e eu acompanhando essa história toda, né? Inclusive eu ia muito para o hospital, ficava com ela lá, trocava turno com a família dela lá, estava lá junto. Então, a gente conversando, eu me lembrei, porque quando a gente foi para Tucuruí, uma família nossa também estava lá, que era o meu tio, por parte de minha mãe, ele é irmão da minha mãe, o irmão mais velho, e ele era médium, ele é vidente, conversava com os espíritos, então tem uma mediunidade muito aflorada mesmo. Aí eu digo, já que é para procurar uma religião, vou procurar a minha, né, da minha família. Aí fui lá, falei com o meu tio, ele morava também na temporária 2, eu conversei com ele: ó, tio, está acontecendo isso, isso e isso. E ele falou para mim: olha Valmer, um dia desse atrás, eu sei mais ou menos quem é sua namorada, é uma que trabalha numa loja ali, aqui na Vila Temporária 2, lá no centro comercial, e eu vi ela dentro do ônibus, e eu observei que do lado dela tinha uma senhora, uma morena, uma senhora, um espírito de uma senhora. E vamos lá na casa dela. Aí eu disse: tá, o senhor vai, quando que o senhor pode ir? Que ele trabalhava na usina também, trocava tudo, aquele negócio todo. Ele falou: ó, domingo eu estou de folga, se você quiser no domingo eu vou com você lá e a gente faz uma reunião e vê. Aí está certo. E a mãe dela era médica e não conseguia ver, eu acho que esse espírito estava se escondendo lá. E a gente, então, quando foi no domingo, foi combinado um domingo à tarde, eram umas 2 horas da tarde, eu fui com o tio Neutro para casa da minha namorada, né?
Chegando lá, ele conheceu o pai da minha namorada, conheceu a mãe da minha namorada. Eles se entrosaram logo, né, a mãe e meu tio, porque eles eram médicos e tinham uma afinidade muito grande, conversaram bastante. E aí fizeram uma reunião no domingo mesmo. E no domingo mesmo, realmente ele viu que tinha um espírito de uma senhora. E essa senhora, ela tinha falecido fazia alguns meses. Essa senhora, por incrível que pareça, ela era da convivência da minha esposa e da mãe da minha esposa, porque essa senhora estava na usina lá, eles se encontraram, né? E essa senhora era a professora de educação física da minha esposa. Então ela tinha a minha esposa como se fosse uma sobrinha dela, né? Então, o que é que aconteceu? Essa senhora, 6 meses atrás, ela tinha falecido com câncer. Um câncer no cérebro, um câncer maligno que não tinha cura. E ela ficou na UTI por baixo, sofrendo muito, não tinha remédio mais que parasse a dor dela. E a gente ficou sabendo que ela morreu xingando, se maldizendo, falando mal de Deus, dizendo que não acreditava em ninguém, aquele negócio todo. Para resumir, né, a ideia desse espírito era o seguinte: Márcia ficou doente com meningite e ela quis ajudar. Então a intenção dela era ajudar. Ela ficou perto de Márcia, o espírito ficou perto de Márcia, e Márcia sentiu o reflexo da dor dela. Entendeu? Ela era uma pessoa que estava ainda doente, um espírito doente, que sentia dores ainda da cabeça, e essa dor refletia em Márcia. Mas até então, até o dia da reunião, a gente não sabia. Então foi feita essa reunião espírita lá, no domingo à tarde, né? Meu tio viu que era, falou para a mãe da minha esposa, fizeram essa reunião, e aí meu tio recebeu um espírito que ele tinha, um espírito kardecista, um espírito evoluído, e esse espírito, ele conseguiu convencer esse espírito, a senhora falecida, né, e levou ela para um lugar para tratamento, para um hospital no mundo espiritual para tratamento. E logo no domingo a dor de cabeça da Márcia começou a passar. Logo no domingo a dor de cabeça da minha namorada começou a passar. E a gente teve que voltar com ela para o hospital, né? Porque tinha sido combinado, ele ia sair no domingo à tarde e ele tinha que retornar porque ela está internada. O médico deu só uma liberação para aquelas horas lá. E assim foi feito, ela voltou no domingo, na segunda-feira de manhã foi liberada. Então esse relato, né? E mais uma vez a gente foi testemunha do mundo espiritual, né? Essa questão de afinidade, né? De uma pessoa querer ajudar a outra estando doente também, né? No caso dessa senhora espírita, a intenção dela era boa, mas infelizmente ela refletia essa dor dela, do câncer, na cabeça da minha namorada, na época. E graças a Deus esse meu tio, ele resolveu esse problema rápido, né? Era um tio muito querido, hoje ele já é falecido, já é desencarnado, há vários anos, eu acredito que uns 20 anos atrás, não tenho bem noção, próximo de 20 anos ele desencarnou, mas era um tio do nosso convívio diário, que a gente convivia, tanto lá em Recife, muito próximo, né? A gente era uma família muito unida. Tanto é que meu pai veio trabalhar em Tucuruí e 6 meses depois ele veio também. Ele era um profissional muito bom, rapidinho começou a trabalhar em Tucuruí e a gente viveu uma temporada boa com essa turma toda junta, lá, a família toda junta. Então esse relato é mais uma história, né, de espiritualidade, que eu tenho essa experiência, e realmente é uma experiência que a gente leva para o resto da vida e que faz a gente acreditar no mundo espiritual. Então era isso que eu queria contar para vocês. Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço, até mais, até breve.